Boa noite, irmãos que estão aqui, sejam bem-vindos. E para aqueles que estão nos acompanhando em casa, nós dizemos o mesmo. O texto desta noite, nossa exposição, está em 1 Timóteo capítulo 1. Eu peço que os irmãos, por favor, se coloquem no texto enquanto eu me arrumo aqui. Primeira Timóteo capítulo 1, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 3 a o versículo 11. O texto diz assim: Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente, e para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, a tua palavra está diante de nós e neste momento, mais uma vez, queremos que ela nos conduza à compreensão correta daquilo que foi o objetivo do teu Santo Espírito ao inspirar o teu santo apóstolo, o apóstolo Paulo. A partir dessa compreensão correta, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos auxilie a termos uma vida em conformidade com a tua palavra, principalmente a defendermos os princípios que a tua palavra ordena e defende que façamos. Nós te pedimos, Pai, nesta noite, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós iniciamos a exposição deste texto, lemos os 2 versículos iniciais para que pudéssemos fazer uma introdução a esta carta que nós chamamos de carta pastoral, ou a primeira carta pastoral de uma série de cartas. A primeira aqui, a segunda logo após ela, que é 2 Timóteo, e também Tito. E aí nós falamos sobre algumas questões, inclusive introduzimos a ideia de que o apóstolo Paulo envia Timóteo para essa igreja que estava passando por alguns problemas. E aqui nós queremos dar a continuidade com a exposição desses versos. É uma perícope um pouco longa e nós não podemos nos aprofundar tanto, mas eu acredito que aquilo que trouxemos para os irmãos vai fazer com que tenhamos uma compreensão correta do texto, para que também possamos nos aprofundar um pouco mais com leituras diárias. E aqui eu quero iniciar dizendo para os irmãos que os hereges, um termo que nós usamos com frequência, estavam em Éfeso tentando lançar outros fundamentos para o cristianismo que não eram os fundamentos que haviam sido lançados pelo apóstolo Paulo quando esteve naquela cidade.
E essas pessoas, pela leitura do texto, não apenas pela leitura desses textos que nós acabamos de fazer, mas na sequência em si, nós vamos perceber que um grande número de pessoas estavam fazendo adesão a essas ideias que estavam sendo defendidas. E conforme a leitura do texto como um todo, nós precisamos dizer, mais uma vez, que Paulo vai dizer para aquelas pessoas, ele vai ser bem categórico em dizer: aqui não, aqui já há um padrão que foi estabelecido para a igreja de Cristo, aqui há um comportamento que Jesus Cristo disse que a sua igreja deveria praticar. Nós não precisamos de algo novo, e a gente vai encontrar isso de uma forma bem clara. Eu citei semana passada, que inclusive faz parte da ideia do livro, ou ideia central do livro, ou até mesmo o tema desta carta aqui, que são os versos 14 e 15 do capítulo 3, onde Paulo vai dizer que a igreja já tem um comportamento definido. Nós não precisamos de outro tipo de evangelho, de outro tipo de coisa para nos agarrarmos. O tema desses versos que nós acabamos de ler é a missão de Timóteo. E eu também acredito que, fazendo parte da igreja de Cristo, nós poderíamos dizer que poderíamos trocar o nome de Timóteo e colocarmos o nosso nome. A missão que Paulo deu a Timóteo é uma missão singela, uma missão que cabe à igreja de Cristo lutar pelos princípios que são revelados aqui através da escrita do apóstolo Paulo. Nós temos uma ideia nestes versos que é a seguinte: a igreja de Cristo precisa viver conforme os padrões bíblicos já estabelecidos para ela. Mais uma vez, a igreja de Cristo precisa viver conforme os padrões bíblicos já estabelecidos para ela. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos que pessoas se levantem no meio da igreja e deem alguma interpretação nova para as escrituras. Não precisamos disso. Eu não sei se ainda está no Netflix um filme de um pastor, que aborda a história de um pastor, onde esse pastor teve um sonho, se eu não estou enganado. Ele estava com alguns problemas da igreja, inclusive tinham pessoas com comportamentos homossexuais na igreja, uma pessoa em si, e esse pastor teve uma revelação de que todo mundo vai para o céu. E ele começou a entrar em crise, e depois ele começou a divulgar essa ideia, chamada de universalismo, e ele começou a pregar que todo mundo vai para o céu recebe todos. Eu não me lembro o nome do filme, eu acredito que tenha assistido no Netflix. É uma revelação. Deus se manifestou, segundo ele, para desfazer aquilo que já está escrito na Bíblia. A compreensão dele até então é que existia dois grupos, ou existem dois grupos: aqueles que vão para o céu porque receberam a salvação através de Cristo, e existem aqueles que irão para o inferno porque estão praticando comportamentos que a Bíblia condena. Mas de repente ele recebe uma revelação nova, e essa revelação diz que todo mundo vai para o céu, e foi Deus que disse isso a ele, segundo o que ele disse, e se tornou filme, e com certeza muita gente já aderiu a esse tipo de pensamento. Na verdade não é um pensamento novo, o universalismo já existia há algum tempo, mas a gente olha para o texto e percebe, Paulo vai dizer de uma forma clara para Timóteo: a igreja de Cristo precisa viver conforme os padrões que já foram pré-estabelecidos, não precisamos de nada mais. E aí ele vai dizer para Timóteo sobre a sua missão, e que mais uma vez eu quero nos incluir, a nossa missão, que é a mesma missão que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, é fazer guerra contra quem tentar prejudicar a saúde doutrinária da igreja. Eu acredito que o capítulo mais famoso desta carta é o capítulo 3, principalmente do versículo 1 ao versículo 7, que fala sobre as características dos bispos da igreja. Mas o que muitos não sabem é que esse capítulo, na verdade, foi colocado ou escrito por Paulo para resolver um problema que estava instalado na igreja, faz parte
dos conselhos que Paulo dá a Timóteo para resolver o problema principal na igreja, que era a questão do falso ensino que estava instalado naquele local e que estava tendo muita adesão. É provável, aqui olhando para o texto, que Paulo tenha tentado visitar Éfeso depois de sua primeira prisão. A gente falou sobre isso, sobre a prisão de Paulo, mas por algum motivo não foi possível. Quando você lê os primeiros versos, vai entender um pouco mais sobre essa questão contextual. E aí ele diz que por isso teve que partir para a Macedônia, e aí a gente vai perceber que partindo para a Macedônia, Paulo deu a Timóteo o encargo de cuidar da saúde doutrinária da igreja. Literalmente o texto diz: quando eu estava indo, partindo eu para a Macedônia. Algumas Bíblias talvez não usem o verbo nesse tempo aí, mas a ideia do texto em si, quando eu estava indo, sugere que ele deixou Timóteo no caminho. É como se eles estivessem indo e de repente eles se apartaram. Paulo vai para um lado, ao invés de ir para a cidade de Éfeso, ele envia Timóteo para lá e vai para outro lado. Nesse lugar, a gente percebe, conforme o texto, que Paulo deu instruções a Timóteo sobre como ele deveria proceder. Na verdade, como ele deveria proceder no sentido de fazer uma varredura doutrinária na vida daquela igreja. Porém, quando Timóteo chega lá, conforme o texto vai nos deixar claro, começou a ter vários problemas. O povo não aceitava as suas orientações, e de alguma forma desconhecida por nós, Paulo soube dos problemas que Timóteo estava tendo. Então, eu envio Timóteo, digo a ele o que ele tem que fazer, mas ele não consegue fazer aquilo que eu mandei, ou que eu ordenei que ele fizesse, porque há uma resistência dentro da igreja em aceitar aquilo que ele estava ensinando. Você olha para o versículo 3, a ideia do versículo 3 é a seguinte: como eu te ordenei, agora te escrevo. A palavra grega que Paulo utiliza aí para ordenar merece um destaque neste comentário que nós estamos fazendo. Essa palavra era um termo militar, era utilizada dentro do contexto militar, significa mandar, ordenar ou instruir, passar ordens de um para outro. Era esse o sentido que Paulo estava dizendo a Timóteo. Em suma, Paulo dá ordens severas, uma ordem que não poderia ser desobedecida, foi uma ordem com autoridade. Vai lá e faz isso, e acabou a história. A missão de Timóteo tinha um caráter severo. Ele não estava ali para apaziguar os falsos mestres, para se colocar no meio da igreja e dizer: gente, vamos parar com isso, vamos chegar aqui a um meio termo dessa situação. Não é isso que Timóteo estava lá para fazer. Ele não estava para apaziguar os falsos mestres, estava para fazer guerra contra eles. A gente não apazigua falso ensino, a gente não corta beiradas de doutrinas para que as pessoas se ajustem conforme aquilo que a Bíblia diz, ou fiquem em um meio termo. A ideia de Paulo é que Timóteo estava ali para fazer guerra contra aqueles homens que estavam tentando perverter as doutrinas cristãs. A segunda palavra que merece destaque é a palavra ensinar outra doutrina, ensinar uma coisa totalmente diferente. Essa ideia que o texto coloca para Timóteo. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Você foi para lá para ordenar. Eu te ordenei para você ordenar de forma severa. Parem com isso. Pessoas que estavam pregando outro evangelho que era totalmente diferente daquele que foi pregado inicialmente para aquela igreja. Os teólogos Fritz e Cleon Rogers,
defendem que os falsos mestres dessas pastorais aqui podem ser judeus. E aqui eu quero fazer uma citação direta daquilo que eles dizem. Judeus ou judeus cristãos que eram mestres da lei. Eles prosseguem e dizem que ensinavam mitos e genealogias judaicas que proibiam o casamento e prezavam pela abstinência de alimentos, ensinavam que a ressurreição já havia acontecido e podem ter tido sucesso significativo entre as mulheres, especialmente porque seu tipo de ensino enfatizava a emancipação. A emancipação da mulher referente ao homem, algo que não é novo. O versículo 4 nos oferece mais alguns detalhes do problema. Timóteo deveria, de forma firme e autoritária, dar ordens para que os falsos mestres deixassem de dar atenção ou ensinar mitos ou histórias lendárias ou ficções e genealogias. Essa ideia. Eles deveriam parar, e os irmãos da igreja também deveriam parar de dar atenção a isso. Olha o versículo 4, o texto diz assim: que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Essas duas coisas que Paulo aborda aqui no texto faziam parte do mundo antigo. Por exemplo, as fábulas, os poetas e até os historiadores do mundo antigo eram muito criativos em inventar fábulas românticas ou fictícias a respeito da fundação das cidades e também das famílias. Se um dia você tiver a oportunidade de ler um livro, A Cidade Antiga, de um historiador chamado Fustel de Coulanges, você vai se lembrar daquilo que eu estou dizendo, sobre os mitos das fundações das cidades. E lá ele fala sobre muitas coisas, inclusive sobre que geralmente o deus daquela cidade era o primeiro pai, o cara que fundou aquela dinastia. Ele morreu e aquele grupo, ou os grupos antigos, criavam aquela sepultura bonita, e inicialmente as pessoas colocavam comida ali. E aí foi se passando, aquela família cresce. A gente não vai falar detalhadamente sobre essa ideia, mas é apenas para vocês entenderem um pouco. Aquele cara que morreu ali se torna uma espécie de Deus, e aí eles pegavam uma espécie de imagem e colocavam os deuses dos lares. Ele vai dizer que na verdade era o primeiro antepassado daquelas pessoas. Então a Bíblia fala muito sobre os deuses domésticos. Geralmente eram os antepassados daquele clã, daquela tribo, daquela cidade. O primeiro. E depois eles tocavam fogo dentro de casa. Foi passando o tempo, se foi evoluindo. Tinha um fogo dentro de casa em que representava a chama daquele Deus. E aí, aquele fogo não podia ser apagado, porque se apagasse, aquela família entraria em desgraça. Eram coisas que aconteciam no mundo antigo, e que Paulo está lidando com esse tipo de problema, ou esse tipo de concepção, quando ele escreve esta carta aqui. Esses indivíduos gostavam de idealizar longas histórias nas quais rastreavam a fundação de uma cidade e o começo de uma família até chegar aos deuses. Era assim que acontecia. Eles relatavam a forma como um Deus tinha vindo à terra e fundado uma cidade. Nós temos isso. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre a história da cidade mais famosa, diria assim, do mundo antigo. Todos vocês conhecem a fundação de Roma. Então, o que o pessoal contava naquela época? Quando aconteceu a guerra entre Atenas e Troia, Atenas ganhou, você já conhece um pouco da história, e um indivíduo chamado Enéas, de Troia, saiu
perambulando e chegou a um local chamado Alba Longa, e ali ele fundou uma cidade. Passaram-se vários anos, ou várias gerações, se eu não me engano, 12 gerações. Tinha um rei chamado Numitor. E esse rei era pai de uma moça chamada Réia Sílvia. Esse rei era rei de Alba Longa. Réia se tornou uma sacerdotisa por ordem de Amúlio, que era irmão de Numitor. Amúlio fez lá algumas coisas, se rebelou contra o seu irmão, destituiu o seu irmão Numitor do trono, matou os seus descendentes do sexo masculino e tornou Réia Sílvia uma sacerdotisa, para que ela não gerasse nenhum descendente que pudesse depois tomar o seu trono. Só que Réia, presa, engravidou. E aí, como é que pode uma mulher engravidar sem um homem? Ela disse que engravidou de Marte, ou Deus Marte. Dessa gravidez, surgiu 2 filhos, Rômulo e Remo. Amúlio então ordenou que as crianças fossem jogadas no rio Tibre. As crianças foram jogadas lá. Entretanto, aconteceu uma espécie de milagre. As águas empurraram o cesto para a beira do rio. E aí, esses meninos foram encontrados por uma loba que passou a amamentá-los. E certo dia, ao passar no local, o pastor Faustulo viu essas crianças e levou e cuidou delas. E elas foram crescendo como crianças sadias e tudo, e passaram-se alguns tempos, eles se tornaram pastores e caçadores. E aconteceu que eles foram participar de um evento esportivo, foram descobertos que eram aquelas crianças que não morreram, e aí um deles foi preso. E aí, papo vai, papo vem, eles conseguiram se soltar, destituíram o tio Amúlio do trono, e o avô deles voltou para o trono. Eu quero adiantar aqui a história, depois você pode pegar um pouco por aí, mais detalhadamente. E aí eles destituíram o tio Amúlio, voltaram Numitor, o avô, para o poder, mas decidiram sair daquele local, e foram fundar uma cidade para eles. E aí, eles saíram de Alba Longa e decidiram fundar essa cidade. Eles chegaram justamente no local perto de onde eles foram abandonados, quando eram bebês. Ali fizeram uma cidade, eles fizeram muros e tudo, mas de repente o negócio está tudo legal, não se sabe quem é que vai governar essa cidade, porque afinal de contas eles eram gêmeos. E aí todos os 2 tinham a mesma idade. E aí o que eles fazem? Eles decidiram fazer uma espécie de ritual, e aí é o que eu preciso apenas voltar ao meu texto, para poder colocar para vocês a história direta. Para decidir sobre isso, cada um subiu em um dos 7 morros da região. Remo subiu no Morro Aventino e Rômulo no Morro Palatino, para esperar um presságio, uma espécie de sinal para decidir essa disputa sobre quem vai ser o rei dessa cidade que nós construímos. Remo recebeu o primeiro presságio. 6 abutres apareceram. Rômulo recebeu o seu presságio depois. 12 abutres. Os partidários de Remo saudaram-no como rei, mas, por outro lado, os partidários de Rômulo o saudaram também, porque ele recebeu 12 abutres. E aí, de repente, começou a confusão. E acabou que Rômulo matou Remo. Paysandu matou Remo. E aí, matando seu irmão, ele se tornou o rei da nova cidade, que ele deu o nome de Roma, em sua homenagem. Aqui um relato simples, resumido, de como aconteceu. Vocês têm um exemplo de que essa cidade, chamada Roma, foi fundada por um filho de Marte, ou do deus Marte, assim que acontecia no passado. Se vocês forem estudar mitologia grega, vocês vão ver que geralmente se coloca
lá como o iniciador de uma cidade, sendo ligado diretamente a um Deus. Então, é esse o contexto que o apóstolo Paulo se refere, onde esses indivíduos pegaram conhecimentos comuns de fora do contexto da igreja e agora querem trazer para a igreja também. A outra palavra é as genealogias intermináveis. O mundo antigo era apaixonado por isso. Podemos, por exemplo, ver isso no Antigo Testamento. Nós temos vários capítulos da Bíblia cheios de genealogia, e também no Novo Testamento a gente tem isso. Era comum. Hoje nós muitas vezes não sabemos quem foi o nosso tetravô, não se sabe mais. Mas no mundo antigo se tinha esse tipo de paixão, era algo legal. O problema é que o pessoal às vezes passava dos limites. No judaísmo pós-exílico havia um enorme interesse, ou se reacendeu o interesse por genealogias para se buscar a origem dessa família, de Abraão, os patriarcas, essa coisa todas. Se vocês forem ler o livro de Crônicas, vocês vão perceber que há pessoas ali que não foram encontradas no livro de genealogia, e por isso foram consideradas impróprias para o ministério sacerdotal. Então, desde quando o povo volta, tem-se essa ligação toda, na verdade antes, mas agora há um interesse muito maior. Já no mundo grego, foi fabricado a Alexandre Magno uma árvore genealógica artificial que remontava até Aquiles e Andrômaca, de um lado, e do outro lado Perseu e Hércules, para dizer que esse indivíduo veio dos próprios deuses, para explicar a importância deles. E aí nós temos uma igreja que está dentro do mundo grego, a cidade de Éfeso, e também com influências judaicas. E aí vocês devem imaginar os problemas que essa igreja estava tendo. Aqui, a gente pode pensar através daquilo que Paulo deixa transparecer aqui para nós, mas na verdade não sabemos profundamente a essência dessa heresia que estava sendo propagada na igreja. Eu acredito para os irmãos que não é essencialmente importante que saibamos que tipo de heresia estava dentro da igreja, mas a gente sabe, e Paulo deixa muito claro, que era altamente nociva ao corpo de Cristo. Era semelhante a um veneno letal para a igreja de Cristo, e por isso precisava ser combatida com autoritarismo. Essa palavrinha que não é muito aceita em nosso mundo. Eu te disse para tu ordenar que eles calem a boca. É referente àquilo que estão ensinando. O líder cristão, ou o cristão, não pode de forma alguma ficar flertando com um falso ensino, ou com os seus propagadores, em nome da paz. Ele precisa declarar guerra a tudo o que não é o Evangelho de Cristo. Isso está muito claro nas Escrituras. Existe um pensamento comum de que nós precisamos apenas pregar o Evangelho e não falar mal dos hereges que estão por aí. Geralmente eu repito, se nós seguíssemos à risca esse tipo de pensamento em nome da paz, nós não iríamos pregar as cartas de Paulo, nós não iríamos pregar o Evangelho de João, nós não iríamos pregar boa parte do Novo Testamento, na verdade o Novo Testamento todo, porque Jesus vem e arrebenta com aqueles que estão ensinando as Escrituras de forma errada. E era só o Novo Testamento que nós não iríamos pregar? Não, nós não iríamos pregar o Antigo Testamento, porque os profetas vêm justamente pregar contra os falsos mestres do Antigo Testamento, contra os reis que davam atenção aos seus falsos ensinos, dentre outras coisas, política e etc. Nós teríamos que reduzir a Bíblia muito
se nós nos calássemos sobre esse assunto. Paulo diz aqui: eu te mandei para declarar guerra, não foi para fazer aceno a esses indivíduos. Segundo destaque que fazemos, a nossa missão é fazer a igreja retornar aos princípios bíblicos estabelecidos para ela. Fazer guerra contra quem propaga falsas doutrinas e fazer a igreja retornar aos princípios bíblicos estabelecidos para ela. O alvo da missão que Timóteo recebeu era que a igreja retornasse à ortodoxia, ao ensino correto das Escrituras, ao ensino correto dos apóstolos. E depois que a igreja fizesse isso, esses ensinos genuínos iriam fazer com que fosse produzido o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E aí Paulo faz esses destaques: coração puro, um coração sem mancha. O evangelho genuíno produz isso na vida de um indivíduo que está sendo enganado. Então faz isso e as outras coisas funcionarão corretamente. Ele fala sobre boa consciência, que aqui no texto se refere a uma pessoa que faz um auto-julgamento o tempo todo. A ortodoxia produz isso no coração do ser humano. Um auto-julgamento sobre aquilo que eu estou vivendo e sobre aquilo que eu estou fazendo diante de Deus. Ele fala também sobre a fé sincera, ou uma fé sem hipocrisia, uma fé sem máscara. É essa a ideia. Aí olhe para o texto mais uma vez. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Faça guerra para que, ao entender a verdade do Evangelho, inclusive o meu próprio objetivo é que isso seja produzido na igreja, porque isso já está em mim como servo de Deus. Paulo nos diz que o objetivo da guerra declarada por Timóteo era produzir bons frutos cristãos. A essência do versículo 5 nos mostra que todo verdadeiro ensinamento produz frutos espirituais. O verdadeiro ensino é suficiente para produzir em cristãos genuínos comportamentos verdadeiros e aceitáveis a Deus. O verdadeiro ensino tem essa capacidade. Os versos 5 e 6 juntos nos mostram também que o afastamento do verdadeiro ensino irá afastar-nos do comportamento cristão. Olhe para o versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Quem discute inutilmente não tem paz com os outros, não tem amor pelo próximo, pelos seus irmãos, vai viver em constante guerra. Às vezes precisamos fazer guerra cristã em nome da sã doutrina, para que a paz de Cristo inunde aqueles que de fato se arrependam e voltem-se para o ensinamento correto. Quando damos atenção a coisas inúteis, haverá afastamento automático das verdades essenciais. Há um afastamento das verdades essenciais. Se vocês ainda não prestaram atenção, prestem atenção. A maioria de pessoas que vivem bitolados ou bitoladas em algumas questões que não são essenciais na Bíblia, geralmente não são pessoas que têm um comportamento cristão genuíno. Ou as igrejas que fazem isso não têm produzido muita coisa no sentido de fé genuína, porque dedicam muito tempo àquilo que não é essencial e acabam não fazendo aquilo que verdadeiramente é essencial para a vida do cristão. Só uma forma do homem retornar aos princípios cristãos é justamente entupindo esse indivíduo com doutrinas cristãs.
Se não for isso, não tem como. Devemos lembrar que Paulo conhecia profundamente o Antigo Testamento. Aqui, olhe para o versículo 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Parece que Paulo está falando sobre alguns indivíduos que estavam se propagando ou se auto-intitulando profundos conhecedores das Escrituras. Ele usa aqui um termo do judaísmo, professores da lei. Possivelmente já tinha feito uma leitura desses indivíduos e Paulo já havia confirmado de que eles não entendiam nada de lei. Assim como alguns dos nossos dias que querem ensinar a Bíblia, mas não entendem nada dela. Era assim que acontecia com aqueles indivíduos. Nós devemos fazer guerra, mas também nós devemos lutar para que as pessoas retornem aos princípios corretos das Escrituras, porque isso produzirá frutos cristãos em suas vidas. E o último destaque que fazemos é que a nossa missão como Igreja de Cristo é fazer a igreja aplicar corretamente as Escrituras. Olhe para o versículo 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, os que matam pai e mãe, para os homicidas e etc. Então nós temos do versículo 8 ao versículo 11 uma aplicação correta da lei, o uso adequado da lei. A lei precisa ser utilizada de acordo com o seu propósito. Mas Paulo diz que existem alguns indivíduos, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Ele diz, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. E aí ele utiliza algumas palavras. Por exemplo, a palavra iníquos ou os anomóis. Então, a lei é feita para esses indivíduos. Eu já falei aqui para os irmãos e repito. Existe a palavra pecado na Bíblia, que aparece em nossas Bíblias como pecado, que significa errar o alvo. A palavra iníquo é um pecado em que a pessoa tem prazer em viver daquela forma. E ela não está nem aí para o que os outros pensam sobre isso. Ela não peca porque errou o alvo, ela peca porque gosta. E é justamente essa palavra iníquo que descreve o anticristo, porque ele não é só um pecador, ele é um iníquo, o indivíduo que peca e gosta porque ele é o próprio filho do diabo. Então Paulo vai dizer que a lei é para essas pessoas. Ele diz também que a lei é para aqueles que não estão sujeitos, para aqueles que são insubordinados, independentes ou rebeldes. A lei também é para os ímpios ou irreverentes, irreligiosos. É para os anósios, os profanos. A palavra profanos, não a palavra anósios que descreve a palavra profano. A nossa palavra profano veio do latim, da palavra profanos. A palavra pró, ou a partícula pró, significa diante ou perante. E fanos em latim é templo. E ela se referia às pessoas que ficavam perante o templo. Geralmente os templos antigos eram visitados, ou os sacerdotes é que ficavam lá dentro. A população comum não ficava dentro desse local. A população comum ficava diante do templo e os sacerdotes ministravam para essas pessoas. Então, os profanos eram aqueles que ficavam de fora. Depois, ou no nosso contexto brasileiro, tem o significado de uma pessoa que tem falta de pureza interior. Ela não é como o sacerdote,
aquele que está o tempo todo ligado quanto às questões do serviço religioso, do templo, e procura o tempo todo se purificar, para apresentar o sacrifício ao seu Deus, no nosso caso, ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. Paulo diz que a lei é para essas pessoas, que têm falta de pureza interior. Ele usa também outra palavra, a palavra bebelos, que também é traduzido como profano e religioso, mas tem um sentido um pouco diferente. É uma pessoa que possui comportamento irreverente e contencioso contra as coisas associadas a Deus. Não é apenas uma pessoa que tem uma falta de pureza interior, é uma pessoa que, além de ser impura interiormente, demonstra isso publicamente, de forma irreverente e de forma contenciosa. São duas palavras que às vezes o nosso português não consegue colocá-las diante de nós. Ele diz também que essa lei é contra aquele que pratica imoralidade sexual, ou é um imoral, que é a palavra pornos. Ele diz também que é contra o arsenorcoitês, que é o homossexual. Ele utiliza uma palavra típica de Paulo, ele pega duas palavras e junta aqui. E aí ele também fala sobre o andrapodistes, que é aquele que pega o homem pelo pé, literalmente o raptor, que inclui todas as formas de exploração do ser humano com propósitos egoístas. Ele diz que a lei é contra esses também, é contra os perjuros, aquele que vai contra aquilo que jurou. Eu digo uma coisa e de repente não é isso. Ele diz que a lei é contra essas pessoas, que não são fiéis àquilo que disseram, ou àquilo que juraram sobre algo. E aí ele fala sobre a sã ou saudável, que é uma palavra que aparece em Paulo aqui, a sã doutrina. Saudável, a palavra denota a integridade ou a saúde do verdadeiro ensino cristão. Mais uma vez, a gente vai ler a partir do verso 10, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, que pegam pelo pé, né? Para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à doutrina sadia. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. O Deus bendito é o Deus Macários, literalmente feliz, o Deus bem-aventurado. Então Paulo vai encerrar essa ideia aqui, descrevendo Deus como sendo um ser que contém toda a felicidade na sua pessoa, e o único que pode derramar essa felicidade aos homens que se submetem a uma doutrina que seja genuinamente bíblica. A lei, então, foi dada para trazer luz e condenar os pecados dos homens. Ela serve para nos mostrar os pecados, conforme o versículo 9. E aqui Paulo vai deixar muito claro que a lei não salva, mas ela tem esse objetivo de nos mostrar o Salvador. E ela serve para isso, para nos acusar constantemente dos nossos pecados. Mais uma vez, a igreja de Cristo precisa viver conforme os padrões bíblicos já estabelecidos para ela. Não existe outra coisa que nós tenhamos que buscar. Por isso nós devemos fazer guerra contra aqueles que se opõem a ela, ou tentam ensinar algo contrário àquilo que já está estabelecido. Nós precisamos ir em busca daqueles que estão se pervertendo pelo falso ensino, e precisamos também fazer a igreja aplicar corretamente as escrituras, ou o cristão aplicar corretamente as escrituras. E aqui Paulo dá esse exemplo de como é isso, aplicar a lei da forma correta. Isso é aplicar corretamente as escrituras. E apenas um exemplo,
pelo qual nós devemos lutar o tempo todo. Então é isso que Paulo diz a Timóteo esta noite, vai continuar falando, e na próxima quinta nós iremos prosseguir. Eu quero que você baixe sua cabeça para que possamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós, por esses destaques que foram feitos, que a Tua igreja já tem um padrão estabelecido de doutrina, que quando alguém tentar perverter, nós precisamos fazer guerra contra aqueles que tentam impor aquilo que não é correto da Tua palavra. Nós precisamos lutar por aqueles que porventura estão perecendo nas mãos daqueles que querem devorá-los como lobos. E também nós precisamos aplicar corretamente a Tua palavra. E também influenciar aqueles que convivem conosco para que apliquem corretamente a Tua palavra. O que isso tem a ver com oração, Pai? Neste culto de meio de semana, tem muito a ver. Aquele que não segue os padrões estabelecidos pela Tua palavra, não terá a sua oração ouvida pelo Senhor. Porque aquele que não segue ao Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra, conforme o que a Tua palavra ensina, nunca orará corretamente. O ser humano que faz isso provavelmente achará que é o Deus de si mesmo e nunca aplicará corretamente a Tua palavra. Mas aqueles que se submetem aos ensinos das Escrituras terão uma mente a cada dia esclarecida para que Te busquem verdadeiramente. Eu te peço que a Tua igreja, que foi implantada e plantada neste lugar, seja uma igreja que a cada dia viva diante do Senhor com base nos princípios bíblicos, que creia que a Bíblia é suficiente, que os seus ensinos são imutáveis e de que nós como cristãos precisamos a cada dia lutar e zelar pela sã doutrina, para que assim a Tua igreja, a igreja invisível que entregou-se a Cristo neste mundo, possa ser preservada até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Meus irmãos, nós ficamos por aqui, o culto de hoje está encerrado, e quero avisar desde já que o culto do próximo domingo acontecerá às 18 horas, então se programe, você que está em casa e vocês que estão aqui, para chegarmos mais cedo no próximo domingo para cultuarmos ao Senhor neste local. Que Ele abençoe a vida de cada um dos irmãos e leve todos em paz aos seus lares.